Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, porque é um vídeo respondendo a pergunta de vocês. Então, se você tem alguma pergunta referente a todos os assuntos que eu abordo aqui no canal, já deixa aqui no comentário, porque logo mais eu faço outros vídeos respondendo perguntas e a sua pergunta pode ser selecionada. Se você não me conhece ainda, eu sou a Nelma Faleiro, visagista e terapeuta capilar, e aqui no meu canal eu falo bastante sobre cuidados, como você manter a sua imagem, como você utilizar a terapia capilar a seu favor, como utilizar as cores na coloração pessoal, então tem bastante conteúdo. Além disso, lá no meu site www.nelmafaleiro.com.br eu também posto muita coisa por lá, então vale a pena você conferir. E vamos lá então, né? A primeira pergunta que eu trouxe aqui é a seguinte, ó. Oi, o meu cabelo é extremamente fino, quero alisar, como saber qual é o melhor produto? Essa pergunta, gente, eu já recebi não só pelo canal, mas mesmo por clientes, por pessoas que vão lá no espaço fazer o atendimento, querer fazer terapia capilar, querer fazer tratamento e tudo mais. O que acontece, né? Quando nós recebemos uma pergunta, principalmente através do canal, não tem como eu afirmar para você qual é o melhor produto, porque quem manda no melhor produto para a fibra capilar é a avaliação. Não tem como a gente fazer um processo químico sem avaliar esse cabelo. Por quê? A partir do momento que você já está falando que é um cabelo fino, esse cabelo ele pode ser fino e totalmente íntegro, então eu tenho uma fibra capilar, ou ele pode ser fininho, porém com algumas áreas mais quebradiças, então eu tenho outra fibra capilar. Além disso, também precisa avaliar couro cabeludo, precisa ser avaliado o quanto de alisamento você deseja no seu cabelo. Então tem vários fatores que mandam aí no processo de alisamento. Mas, respondendo a sua pergunta, qual é o melhor produto para alisamento de um cabelo fino? Eu só vou te responder com certeza após uma boa avaliação, uma boa anamnese. A outra pergunta é: quero usar tioglicolato, o que você acha? Disseram que é o melhor para os cabelos crespos. Olha, o tioglicolato de amônia, ele não é o melhor alisamento para cabelos crespos. O tioglicolato de amônia, ele tem uma função dentro da fibra que ele não atinge a área principal para um alisamento eficaz ao cabelo crespo. Porém, depende de qual resultado você quer. Por exemplo, se você tem um cabelo crespo e você vai utilizar o tioglicolato para definição de cacho, que você não me colocou aqui exatamente para o que você quer, aí ok, é super válido o tioglicolato de amônia. Mas se você quer utilizar essa formulação química para um alisamento total, aí eu te aconselho outras maneiras de fazer o alisamento, que você vai ter um resultado muito melhor e um cabelo pensado a longo prazo, né? Um cabelo que ele não vai quebrar depois ou que ele não vai voltar depois. Então é importante aí esses pontos. A próxima pergunta é: quando faço a aplicação da argila com óleos essenciais, faço a massagem logo após a ação com o produto ainda no cabelo, ou o ideal é retirar a argila e fazer depois? Olha só, eu apliquei a argila com óleo essencial no couro cabeludo, certo? Que não é no cabelo, a gente aplica sempre no couro cabeludo. Faço a massagem no momento da argila, é isso que ela tá perguntando, ou eu faço a massagem após a retirada? O que acontece? A argila, quando ela está no momento de ação do couro cabeludo, que você deixa a argila aí numa média
de 15 a 20 minutos, né, que é o processo de pausa dela, ela repuxa, e algumas argilas repuxam mais. Se eu faço a massagem neste momento que ela tá repuxando, você vai sentir um incômodo no couro cabeludo. Então não é ideal você fazer essa massagem quando a argila está no couro cabeludo. Porém, quando você já iniciou o processo de lavagem, aí você pode fazer uma massagem já mesmo priorizando a retirada dessa argila. Aí, ok. Não precisa retirar total para fazer a massagem, né? Já no processo de retirada tá ok. Mas se você preferir retirar total para fazer a massagem, também não tem problema nenhum. O que eu só não aconselho é fazer bem, né, naquele momento ali do tempo de pausa, porque vai repuxar demais. Quando a gente aplica a argila no couro cabeludo, o ideal mesmo para não dar desconforto, principalmente as argilas que repuxam mais, é deixar ela quietinha e não deixar ela secar total, sempre manter essa argila úmida. Sobre a esfoliação capilar, é ideal para todos os tipos de cabelo, com progressiva, coloração, mechas, relaxamento? Achei ótima essa pergunta. A esfoliação capilar, ela é indicada para vários tipos de cabelo, porém o que vai mandar na esfoliação capilar não é exatamente o que você tem na fibra. Em relação, ela colocou aqui, em relação a progressivas, coloração, mecha, relaxamento. O que vai mandar na esfoliação capilar é o que você tem, né, de condição de pele, ou seja, como está esse couro cabeludo. É o couro cabeludo que vai me dizer se eu posso fazer uma esfoliação capilar ou não, porque tem couro cabeludo que sim, ele necessita e é super válido fazer a esfoliação capilar, e tem casos que a esfoliação capilar é melhor esperar um pouquinho. Às vezes a cliente tá com dor no couro cabeludo, às vezes tá com muito plurido, então é melhor esperar um pouquinho para fazer essa esfoliação capilar. A próxima pergunta é: posso chamar de esfoliação argiloterapia? Essa pergunta eu achei interessante porque normalmente se confundem muito a argiloterapia com a esfoliação. Então eu já te digo no primeiro momento que não, você não pode chamar de esfoliação a argiloterapia. Por quê? A argiloterapia é um processo onde você vai utilizar determinadas argilas para função de hidratação, para a função de redução de oleosidade, para a função de melhora do manto hidrolipídico. Então tem algumas funções aí. A esfoliação capilar, você está fazendo a retirada de células mortas com produtos específicos para a esfoliação capilar. E o que faz ter uma confusão, né? Porque essa pergunta já traduz muito essa confusão. Mas eu não posso chamar de esfoliação capilar argiloterapia? A argiloterapia, ela pode sim provocar uma esfoliação capilar ou não. O que depende é a forma que você utiliza. Então, por exemplo, no momento lá da argiloterapia, apliquei argila no couro cabeludo, e se na retirada do produto eu, com a argila úmida, massageio em movimentos circulares, tal, promovendo uma esfoliação capilar, então no momento da argiloterapia eu tive sim uma esfoliação capilar. Porém, se eu faço argiloterapia, apliquei argila e na retirada eu aplico um jato forte de água e eu só deixo essa argila, né, sair, correr sem fazer a manobra de esfoliação, então eu tenho aí uma argiloterapia sem esfoliação capilar. Então, neste caso, eu não posso falar que a argila é um esfoliante capilar. Então, acho que é importante você sempre pensar no processo de utilização, certo? E a última pergunta, né? Sobre coloração pessoal. Não fizeram o teste, mas no olhômetro falaram que eu sou inverno brilhante. Está correto? Se ela tá falando pra você que você é inverno brilhante, ou seja, ela utilizou
o método sazonal expandido. Utilizou ou não, né? Ela usou a nomenclatura do método sazonal expandido. Só que o método sazonal expandido, ele precisa ser feito. Então, eu preciso passar os tecidos para fazer essa avaliação de coloração pessoal. Se ela não passou os tecidos, não tá correto. Não tem como eu afirmar que você é inverno brilhante sem fazer o teste, sem utilizar os tecidos. Até mesmo porque vai mudar se você tem maquiagem nessa pele, em qual luz você está, né, em termos de ambiente, se é luz amarela, se é luz branca, se você está numa área externa ou não. Então tudo isso influencia. E no momento do teste, tudo isso é pensado. Então você tem que estar sem maquiagem, você tem que estar coberta com um pano neutro, você tem uma luz própria para fazer esse teste e tudo certinho. Então, não é válido a forma que foi feita. Na verdade, não foi feito o teste, né? Só foi um achismo. Porém, eu quero deixar claro aqui que nós temos outras maneiras de fazer coloração pessoal sem ser o método sazonal expandido, que nestes casos a gente utiliza de outras ferramentas para fazer o teste de coloração pessoal. Certinho? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sanado aí a sua dúvida, porque às vezes a sua dúvida era uma dessas. Logo mais vão ter mais vídeos dessa maneira, respondendo as perguntinhas. Deixa aqui pra mim a sua pergunta. Já falei, visita o site nelmafaleiro.com.br e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!